Então a gente sai na frente nesse quesito. A gente tem muito mais agilidade e velocidade por ser menor. Então a gente trabalhava anteriormente numa forma onde vendas era uma área, customer era outra. Como que a gente trabalha agora e que vem dando muito certo? A gente também olha qual que é o potencial dessa conta perante o mercado que ela representa. Então, a junção desses critérios para a gente é uma conta estratégica. A partir disso, atualmente, o nosso foco é o one-to-one. Mas dentro do one-to-one, eu ainda tenho uma classificação. Tem pesos diferentes com base nesse potencial. Exatamente. Então, eu ainda divido dentro do one-to-one o que é o Tier 1, que a gente chama lá, com o Tier 2. Então, esses critérios, eles são diferentes e, consequentemente, o que eu faço de estratégia, de campanhas, de frente de atuação, elas também são diferentes, né? O nível de profundidade. Por isso que algumas pessoas falam que não existe o one-to-many, isso é comum de se ouvir, ou que, para mim, a ABM é one-to-one, o resto é outbound. Também é comum. Que acho que converge com bastante do que a gente está falando aqui. Talvez o meu posicionamento seria esse, né? Pensei one-to-one, nível de conta, tipo, quero vender para as maiores redes de varejo do Brasil. Tipo, defina maiores. Cara, as 5 maiores. Beleza, então tô com cabeça a nível de conta. É muito diferente de vender assim, eu vendo para empresas de varejo. Que isso até não é nem segmento, é mercado, né? Você fala, eu vendo para e-commerces, aí você tá começando a fechar mais no segmento. Mas talvez, né, cara, a gente vive uma questão do nosso mercado, vamos dizer assim, que as metodologias, elas tentam se apropriar, aumentar o seu tamanho de mercado, vamos dizer assim, né? E essa discussão, cara, a gente que tá há mais tempo no mercado, eu já vivi ela algumas vezes, né? Eu lembro que, quando a gente entrou ali com Outbound e precisava explicar pro mercado o que era, e algumas vezes fala assim, mas se manda e-mail assim, personalizado, mas isso já não é o que o inbound estava fazendo. E aí, em contrapartida, fala assim, a galera que faz inbound intensivo, naquela época, talvez até hoje continue fazendo, faz muito aquele negócio assim, o cara baixou um e-book, já faz um ativo. Sim. E aí, será que isso já não era outbound, né? A gente sempre chamou tecnicamente de inbound ativo, mas o quanto que já não vira... E aí, cara, talvez tentar pacificar, assim, em termos técnicos, vem até menos ao caso, né? Eu particularmente, não tenho muito apego à forma, eu tenho mais apego ao mérito, né? Eu quero trabalhar, assim, desenhar o processo que chega no resultado, como que o mercado usa em termos de terminologias, me importa um pouco menos. E eu acho que um negócio que a gente consegue fazer bem é tocar essa tese da ambidestria organizacional, que é você conseguir ser o ambidestro de escrever com a mão esquerda e direita, né? Que é eu conseguir tocar mercados onde eu sou bem consolidado, onde eu tenho um negócio de bilhões de euros, né? Na linha de mobilidade, na linha de ferramentas, na linha de home appliance, né? Onde eu já sou... A Bosch sempre ela vai ser um dos top 3 do mercado que ela tá? Essa é uma diretriz estratégica nossa. Mas, ao mesmo tempo... que o cara escreva com a mão direita, que ele consiga escrever com a mão esquerda também, no sentido de essa ambidestria de tocar coisas novas, né? Então a gente teve agora 2 semanas aí o anúncio da localização do Centro de Pesquisa Global de Agronegócio para a Bosch, aqui na América Latina. Isso foi uma vitória que a gente conseguiu trazer para cá, né? É um mercado novo, agronegócio. Tem mobilidade dentro do agronegócio? Tem. Tem IoT, sensores com tecnologia? Tem. A Bosch tem soluções fantásticas já desenvolvidas, né? Que estão já em aplicação no campo, com o objetivo de fato de ser tecnologia para a vida. A gente também né, a questão da escolha e do foco. Foco e escolha. Então, não dá para a gente fazer tudo. Então, quais vão ser os projetos que a gente vai colocar nossa energia, nossos investimentos e fazer nossas apostas. Então, não precisamos ter 10 coisas. Vamos escolher 3 que sejam grandes e que a gente consiga levar essa conversa no decorrer do ano, enfim, de forma
mais estruturada. Então, isso também eu acho que é importante. Então, não adianta querer fazer 10 eventos. Vamos escolher 3, vamos escolher 2, que a gente possa fazer bem feito do início até o fim, de poder convocar, de poder ter a presença das pessoas, de poder depois fazer o track desse lead, sabe? Como que eu elenco as contas estratégicas para a ABM, levando em consideração que a gente começou a estratégia olhando para o clássico, né? Poxa, vamos fazer a ABM dar certo, tanto para o one-to-one, quanto para o one-to-few, quanto para o one-to-many. A gente começou assim, antes de eu chegar. Queríamos abraçar o mundo e fazer acontecer. Até aproveitando, esse foi um dos pontos que eu levantei a mão e falei, poxa, quem quer fazer acontecer tudo ao mesmo tempo, de uma vez, faz 10% aqui, 15% aqui, 20% aqui. A soma dá 100. Só que a sensação do impacto não é do 100. Se a gente põe realmente um foco, faz 50 aqui, 30 aqui, e a soma deu esse 100 e já consigo ter o que eu chamo do quick win ali, né, dos pequenos ganhos, nossa, tá bom, eu entendi. Então, essa foi uma das primeiras coisas que com a minha chegada, eu mudei, assim, um pouco do mindset para ter essa prova de valor do ABM. Eu percebo que o ABM, ele enaltece mais o lado personalização, enquanto o outbound, ou pelo menos o outbound no estilo da Hamper, vai enaltecer mais a escala. Um não ignora o outro, né? Então, quando eu digo, e talvez aí é onde a galera erra muito, né? A galera vai usar um Hamper ou qualquer ferramenta análoga e fala, pô, isso daqui é para escala e massifica a comunicação, né? Cria um listão lá de 10 mil contatos e jambra um disparo em cima. Pode até dar certo, né? Não quer dizer que vai dar de todo errado. Pode até converter alguns ali que às vezes estava em momento de compra e tudo certo. Agora, sim, isso no Enterprise já é muito mais difícil funcionar, né? E nesse sentido, eu vejo que o caminho das empresas é escolher uma metodologia que ela vai seguir, treinar o time nessa metodologia, implementar isso depois a nível de ferramenta. Eu gosto muito da estratégia dos 3 horizontes, né? Three Horizon Strategy, que é muito assim. Nessa estratégia, que eu já apliquei em várias outras empresas que eu já passei, assim, você tem um primeiro horizonte de crescimento que, segundo o método, 60% da sua receita que você vai crescer, que você vai continuar evoluindo, vai vir da sua base atual de clientes. Beleza. Esse é o primeiro horizonte. O segundo horizonte está ali em torno dos 30%, que o que você vai fazer? Você vai pegar aqueles clientes e aquelas atividades que você desenvolve para aqueles clientes, você vai levar o mesmo tipo de atividade para outros clientes do mesmo setor, que são concorrentes, então esse seria o segundo horizonte. Mas sempre pensando, sabe, uma ideia de crescimento. E no terceiro horizonte, que é uma camada muito menor, em torno de 10%, aí você vai pensar em novos mercados, novos clientes, novas soluções. Por que eu estou falando isso? Porque na minha visão isso conecta diretamente com o ABM, porque o ABM que vai fazer você integrar tudo isso, sabe? Você vai crescer a sua base de clientes com o ABM bem estruturado, você vai pegar as ações que você faz hoje para a sua base de clientes, levar para outros clientes que têm a mesma dor com o ABM, e você vai pensar também outras estratégias de penetração, diversificação de mercado, novas soluções, também com a ABM conectando tudo isso. Uma das formas que a gente achou aqui internamente de dar um pouco mais de celeridade, na nossa região a gente tem o que a gente chama de uma Basic Rule Company. Ele é uma grande empresa que nem a Bosch. Imagine que um processo de compra, eu vou ter que falar com 3, 4 empresas, fazer cotação, vou demorar um tempo, eu vou pagar em um prazo mais estendido. Então tem todos os seus guidance que são globais, que tem que ter para ter uma organização que funcione, que rode bem e que perdure, que seja perene. Porém, quando eu caio para falar de um negócio de inovação, se eu demorar para executar, talvez um concorrente meu já executou, né, e alguém já está capturando esse valor, e aí eu perdi essa entrada de mercado. Então, com essa estruturação da Basic Rule Company, é onde tem vários negócios nossos inovadores, a gente consegue ter essa celeridade. É como se fosse uma incubadora barra escala, ela cuida de incubation e escalation das intra-startups da Bosch. A concorrência é muito mais forte, né? Então, todo mundo, né, os principais players conseguem chegar no decisor das maiores empresas, né? Então, como que eu me diferencio dos outros? Aí tem um ponto forte nosso, que é, como eu falei lá atrás, a oferta. O portfólio diferenciado com itens que aqueles concorrentes, até por serem maiores, né, ainda não entenderam que isso é uma tendência e não colocaram isso no portfólio ainda. Então, a gente sai na frente nesse quesito. A gente tem muito mais agilidade e velocidade por ser menor.
Então a gente sempre brinca também que se manobrar um transatlântico demora muito mais do que manobrar um jet ski. Então a gente é o jet ski e o concorrente é o transatlântico. Então a gente consegue se movimentar muito mais rápido e identificar ali tendências que vão resolver problemas que ainda não são resolvidos. E isso que diferencia quando todos conseguem chegar ao decisor da grande empresa. Por outro lado, quando a gente democratiza algo, a gente aumenta o acesso. E aí quem antes estava de fora consegue entrar. E aí vem um pouco mais trago para o momento presente, o que eu vejo que mudou? O canal, como todo canal de marketing, ele entra numa curva de saturação. A gente viveu isso com inbound, a gente viveu isso com Google Ads, a gente viveu isso com marketing de conteúdo. Todo canal, se você consegue aderir antes, você bebe água limpa e provavelmente você consegue, eventualmente, até alcançar uma liderança ali, porque você cria um diferencial no teu go-to-market, né? Uma coisa que eu acredito... Baixo esforço, muito. alto resultado. O go-to-market, como a gente conhece, evoluiu muito. E hoje em dia não é mais só uma disciplina de marketing. É uma disciplina onde você conecta marketing e vendas por um fio condutor que chega até CS e faz com que aquele benefício que é comunicado por marketing se traduza em ROI para o cliente. Então, a coisa ficou mais abrangente, eu diria. E isso tudo por conta do que a gente acabou tendo que passar como ecossistema, aí falando mundialmente, e também os caminhos e os dados aos quais a gente acabou tendo acesso ao longo dos últimos meses e anos que levaram a gente para esse lugar, né? E assim, o que fez a diferença pra gente foi atuar muito com relacionamentos e experiências. A gente faz muito, assim, nosso live marketing ele é super forte por causa disso. A gente participa de grandes eventos, então estamos com consistência, acho que essa é a palavra também para enterprise, né? Consistência, até você ganhar credibilidade, relevância. Então, é muito importante a gente entender quais são as falhas na jornada. Como é que eu impacto o meu cliente para que ele queira continuar comigo, para daí eu ter impacto recorrente e aí eu ter receita recorrente. Porque todo mundo quer dinheiro. É lindo, né? O cara olha para o cliente e só vê um cifrão, um ou vários, né? Mas o que eu estou entregando para esse cara ficar comigo? Porque assim, você tem concorrente? Eu tenho. Eu também, todo mundo, né? Se a gente tem concorrente, né? Todo mundo está olhando para esse cliente, para essa pessoa, como dinheiro. Mas não deveria. Deveria olhar como que eu entrego o valor para depois ele poder te entregar o dinheiro. Se a gente enxergar dessa forma, então o que eu entrego primeiro para depois você devolver para mim, aí você tem uma relação de longo prazo. É isso que a gente tem que entregar e é isso que a gente tem que ensinar as pessoas a fazerem. Eu passei por isso também, de entender de fato o que é o cliente no centro, né? E eu acho que é meio que uma ficha que cai, né? Eu passei por isso também quando, às vezes, com muitos desafios na empresa, eu olhava desafio em todas as áreas. Falei, tá faltando alguma coisa aqui, o que tá faltando? Eu, acho que a gente está falando um pouco do resultado que a gente está gerando para o cliente, né, internamente, em questões de cultura também, para todo mundo estar olhando para isso também, que é muito difícil, né? Por isso que é tão falado e a gente vê que é pouco praticado, porque para pôr isso em prática, aí vem a palavra mentalidade, né? A chavinha que vira mesmo. Vira. Falo que é o marketing do hype. O tempo todo surgem canais diferentes e coisas diferentes no mercado. E aí fica aquela fobia, né, de não fazer também, de não estar também, e daquilo trazer algum prejuízo, algum impacto. E aí a empresa vai, investe e não tem um porquê por trás, não está conectado com o objetivo estratégico de fato. Eu preciso entender e trazer valor e entregar esse primeiro valor o mais rápido possível. Se eu não fizer isso, essa pessoa tem uma decepção, que é o que a gente chama de arrependimento do comprador. Então ela fala, tem alguma coisa, putz, eu não sei, não quero me falar um negócio, mas será que eu fiz um bom negócio? Todo mundo tem esse arrependimento do comprador. Então o nosso cérebro ele fica procurando motivos para desfazer o negócio até que ele se prove verdadeiro e bom. Né? Isso a neurociência explica facilmente. E aí eu preciso entregar esse primeiro valor o mais rápido possível. Quando a gente desenha a nossa jornada, a gente tem um semáforo que dá alguns alertas pra gente. A gente trabalha realmente com verde, o amarelo ali e o vermelho, olhando tanto para o engajamento do contato quanto da conta. A gente olha para as duas frentes. Porque às vezes é isso, a gente tem uma conta muito engajada, mas um contato específico que ele tá no oposto. Então, para essas ações, todas as contas que estão elencadas como Tier 1, elas são elegíveis A, porque elas já passaram por esse filtro.
O que dá pra gente esse termômetro é olhando a oportunidade de negócio, independente se for uma oportunidade nova, uma prospecção ali, ou se já for um incremento. Mas tudo que é visando essa clareza no caminho para encurtar o processo de relacionamento e de negociação é um ponto-chave pra gente. A gente faz negócio com quem a gente confia, né? E a gente quer alguém que fale a nossa língua. A gente não quer um gringo vindo aqui ditar regra. A gente quer alguém que tenha o nosso jeito, aquela coisa. O brasileiro, em geral, precisa construir confiança. Então, assim, eu acho que não tem como escapar de gestões relacionais. É engraçado porque, assim, o relacionamento não é só com o cliente, tá? O relacionamento é com o time de vendas, é com cada vendedor, com cada account manager ou key account. Eu tenho uma ideia geral da estratégia da empresa. Eu sei quais são as contas que a gente quer atingir, mas quais são as contas que os AMs estão trabalhando em cada quarter? Qual o negócio que está engatilhado que precisa só de uma alavancada? De um contato presencial ali para acelerar. Presencial, exatamente. Eu preciso deles para me falar isso, né? Se eles não me falam isso, eu não consigo facilitar a vida deles. E se eu não facilito, se eu não tô dentro, como que eles vão atender? Então, é um trabalho em conjunto. Marketing e vendas, eles têm que andar junto com um único objetivo: aumentar a receita. Que marketing é vendas e vendas é marketing. É simples, é besta, mas é para ser simples mesmo. Uhum. É para fixar na cabeça das pessoas, cara. Então, você tá fazendo um copy para um conteúdo, tá, como que isso aqui afeta vendas? Você está organizando evento, como isso aqui vai aumentar as vendas? Uhum. Tem que sempre pensar nisso. Toda ação que a gente executa no marketing tem que refletir em vendas, tem que aumentar as vendas, gerar receita e gerar crescimento. Então, como que a gente realmente conecta marketing ao negócio? Não só pensando em receita nova, mas também pensando em retenção, pensando nessa questão da base se movimentar, e muito com olhar estratégico aos indicadores finais da companhia de fato, que às vezes tem aquela questão, né? Como que a gente faz marketing, de verdade entender qual que é a estratégia corporativa, e como a gente mostra na última linha que tá tudo indo para o mesmo caminho. E eu sempre brinco, né? Que há anos atrás, quando a gente começou no universo do marketing, a gente era muito interpretado com a área das cores, a área da festa, né? Essa coisa toda. E tinha... Eventos. Isso, os eventos. E tinha aquela coisa mais difícil de desmistificar, sabe? Como a gente comprova, como a gente prova ali. E o mindset de growth, ele vem muito com a questão de como a gente mensura, né? E esse mensurar não somente com os KPIs de vaidade ou os KPIs mais clássicos, mas eu gosto sempre de atrelar as estratégias, e até a IBM muito nesse caminho, com o como a gente pode medir, o que é possível com o que a gente tem hoje, mas que já nos dá um norte estratégico de que a gente está no caminho certo, realmente impactando o negócio de alguma forma. Eu pude acompanhar todas as evoluções e tudo que aconteceu ao longo, sei lá, desses 20 anos, né? Entre tanto o departamento de marketing como vendas. Como que eles evoluíram tal, e como que foram essas integrações ou não integrações ao longo dos anos. Mas acho que é um assunto que a gente trata há bastante tempo. Eu acho que vai continuar tratando ainda por bastante tempo, mas eu vejo até um movimento bem recente. Eu vejo agora, sei lá, nas últimas semanas ou meses, alguns movimentos assim que aconteceram que eu acho que estão dando um panorama diferente dessa visão e como que as pessoas vão enxergar essa integração dessas duas áreas assim daqui para frente. Então, é uma conversa muito de construção de marketing, vendas, que precisa estar muito afinado. Então, a gente tem que andar muito de braços dados aí para garantir que no final é isso. Eu preciso ter a visibilidade do final desse funil, né? Como é que essa venda aconteceu, para eu poder revisar, né? Ajustar o que precisa ser ajustado para que seja uma jornada mais produtiva e de mais eficiência mesmo. O marketing, ele não é post de rede social. Ele não é fazer evento, ele não é brinde, ele não é isso. O marketing ele tem um objetivo claro, que é apoiar o time de vendas e aumentar a receita da empresa. Afinal de contas, se eu sou a área que mais gasta, eu preciso que alguém traga de volta esse dinheiro. Né? Eu não vou nem usar a palavra gasta, né? A gente investe. Alguém precisa trazer esse retorno. Se eu não facilito a parte do time de vendas, se eu não ajudo, se eu não trabalho em conjunto com ele, não tem como dar certo. Entende? Você se limitar a trabalhar a parte de conteúdo, principalmente para esse mercado, não vai dar certo. Usar o conteúdo como ferramenta de vendas, não só como atração, como atrativo.
E isso, para mim, tem sido fundamental. Não só para o cliente ver prova de conceito, né? Ver validado ali uma solução que a gente está prometendo, vamos dizer assim, mas para o próprio time interno, né? Porque às vezes a gente, como marketing, faz uma campanha super linda, né? Materiais maravilhosos, mas às vezes se o time interno não está com um discurso alinhado ou está com um discurso ultrapassado, também a gente acaba, né, dando um tiro no próprio pé, perdendo para nós mesmos. Eu vou usar a própria Humper como exemplo, né? Embora a gente seja uma empresa essencialmente de prospecção, a gente sempre produziu conteúdo, eu sempre me preocupei em construir uma marca forte, porque eu sei que isso vai energizar a minha prospecção. E é muito mais provável que quando alguém do meu time de vendas fizer um contato com uma pessoa que já viu um conteúdo meu de LinkedIn, ou já viu a marca Humper em algum lugar, viu uma palestra nossa em algum lugar, o recall que ele vai ter, a probabilidade de ele reagir positivamente ela é muito maior. Então, acho que isso fecha assim, o âmbito estratégico. Sai do mundo marketing post, marketing brinde, marketing evento e foca na marketing para vendas. É esse o objetivo no final do dia. Quanto que veio do meu esforço de marketing? Então a gente tem buscado olhar isso e claro, e aí vamos tentando fazer um fine tunes e apertando aqui, e vejo como a gente pode, enfim, então desafiar a mídia. Então, quais são os players de mídia que estão trazendo mais leads qualificados? Quais são os players de mídia que estão ajudando mais a converter? E aí eu também, como é que eu provoco vendas para ter as melhores ofertas? Quanto tempo depois que esse lead entra, meu time de vendas atende? Né? Então, onde é que a gente está? O que a gente está perdendo e onde é que a gente está perdendo? Cara, você precisa estar no front. Você precisa estar com o seu time de vendas. Você precisa ter esses insights, senão você não vai ter. Não, o marketing vai estar sentado lá, achando que está fazendo o trabalho dele. Cara, ele não está. O trabalho dele é gerar receita também. Eu olho para esse mundo do B2B e de verdade penso que ele deveria valorizar muito mais o branding do que ele valoriza. Eu acho que quem está hoje com bons resultados e numa jornada de crescimento é que conseguiu ou está conseguindo fazer as duas coisas de forma muito, muito equilibrada. Eu me considero uma brand lover. Eu não acredito em marketing de resultado e do marketing que constrói, né, para vendas que não venha de uma marca que seja empoderada. A gente mudou a arquitetura da marca. Então, a gente tinha algumas marcas que eram BUs, trabalhavam de forma independente. A gente unificou tudo isso embaixo da marca SkyOne, né, para ficar uma única marca. Então, mudou site, mudou todos os materiais de comunicação, redes sociais. A gente teve que fazer uma virada 360 mesmo. E a gente mudou a forma de expor o nosso produto. Antes eram múltiplas plataformas, passou a fazer uma plataforma única, com todos os produtos como módulos dentro da plataforma. Então, eu diria que go-to-market é quando você une as disciplinas de marketing, vendas e pós-vendas para levar um produto ao mercado com o objetivo de fazer com que a visão e a estratégia institucional da empresa se traduza em benefícios práticos para o seu cliente no final do dia, ROI, né? Ou ROI soft dollar ou ROI hard dollar, né? Então, tipo, pode ser retorno sobre investimento mesmo, numa matemática bem dura e simples, né? Diminuição de custo ou aumento de receita, ou pode ser um ROI mais soft no sentido de que você pode querer melhorar a experiência de alguém, fazer uma coisa que antes era de um jeito e agora de um jeito muito melhor, ou eventualmente até diminuir risco de alguma coisa, né? O bendito ROI de marketing, né? Então, como é que a gente traz esse empoderamento ou uma forma mais consistente de levar o marketing nas discussões? Eu acho, sobre investimento dentro das companhias. E se tem uma área que dá para mensurar, é a estratégia de B2B, é a estratégia de geração de demanda. Então, a gente tem buscado olhar o volume de leads que a gente gera e de leads qualificados. Porque também não adianta a gente fazer uma comunicação, eu gerar um montão de leads que no final são pessoas que não estão no momento de jornada de compra de produto de tecnologia. Então, como é que a gente olha os leads qualificados? Como é que a gente olha? Isso é super importante, né? A taxa de conversão, porque eu preciso investir, o grande objetivo é eu investir menos e gerar mais leads qualificados. Então, eu tenho que converter mais, né? Para precisar investir menos. Então, como é que a gente olha essa jornada? Como é que a gente olha também a taxa de conversão das oportunidades para vendas? E no final, quanto que foi a minha contribuição como marketing no pipeline, né? No que eu vendi. Que não é só marketing, não é só um material bonito, né? E sai correndo para fazer e responsivo. A gente precisa ser
mais proativo, mais estratégico e entender, no fundo é isso, o cliente no centro, a dor do cliente. Um exemplo, uma pessoa estava almoçando com a outra e falou, nossa, eu tenho uma reunião daqui a pouco, eu tô pensando aqui, eu não sei o que eu vendo para ele. Aí quem ouviu falou assim, não, mas espera aí. Você parou para perguntar o que ele precisa, assim, que dor que ele precisa resolver para ver inclusive, se tem algo para vender para ele para ajudar a resolver essa dor ou não, né? É um desespero maníaco por você fazer aquisição. Por que só aquisição? E o que você faz depois que você adquire o cliente? Então, se a gente não cuidar desse cliente, ele vai embora, que é o churn. Mas se o cara não tem a consciência de que isso vai acontecer e tá só focado na aquisição, então você não consegue expandir o seu negócio. Se você não faz uma experiência adequada pro seu cliente, ele vai embora. Então, tem gente que não tá pensando nisso. Eles falam, não, você tá de brincadeira, não é possível. No final do dia, somos todos humanos. A gente tá vendendo para os outros seres, ainda não são robôs, né? Mas, assim, a gente tá falando de emoções, né, de coisas que marcam, então, e é o que você falou, é importante ter isso em mente, né, então, assim, recado aqui, né, quando a gente fala de B2B, é uma longa jornada, às vezes, de venda, e às vezes a gente quer, a pressão da geração de demanda, do pipe, não sei o que, precisa fazer o resultado acontecer, mas é uma venda que não acontece de uma semana para outra, não é assim, pega lá no estoque. É totalmente construção de relacionamento, de aproximação e tudo mais, e leva às vezes 3, 4, 6 meses para o negócio virar, né? Então, muitas vezes o que a gente plantou no passado, a gente está colhendo agora, e o que a gente está plantando agora, às vezes vai vir só no ano que vem. E eu tenho, né, no nosso propósito aqui do Boy Talks é disseminar esse conteúdo de qualidade para ajudar o mercado. Eu falo que o meu inimigo é o desperdício de recursos. Então, principalmente por decisões estratégicas erradas. Então, o meu grande propósito é compartilhar conteúdo para ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões estratégicas que vão ter mais sucesso, mais resultado disso e não iniciativas falhas. E eu lido com account-based marketing, né? Então, quantos projetos estão no cemitério dos projetos que não deram certo de ABM, então é chato de ver. E eu falei, uma forma de ajudar, além de prestar serviços, né, é disseminar conteúdo. E a gente faz isso que a gente gosta mesmo, realmente, para ajudar. Então, obrigado por ter contribuído com esse propósito nosso. Quem gostou, ajuda a gente nesse propósito também e compartilha com algum amigo aí. Legal. Algum líder de marketing e vendas que vai aprender também, como eu aprendi aqui.